Boa tarde. Boa tarde. Nosso tema de hoje, como lidar com a insegurança do mercado. Oportuno, né? Quando a gente olha assim um pouquinho ao redor, é natural a gente ver, eu pelo menos tenho visto, alguns colegas de vocês andando para a rua aí, distribuindo currículo. Conhecidos colegas de vocês que foram perdendo emprego aí ao meio do caminho, então com dificuldade de se recolocar. Alguns pagando de gatinho, porque ainda estão com o dinheiro do acerto, do seguro, dá para dar aquela segurada, né? Mas é o momento da gente parar e refletir um pouco na maneira como a gente trabalha e avaliar um pouquinho, né, o que a gente pode fazer de diferente ou o que a gente tem que manter para a gente poder continuar passando por essa fase aí, ok? Então, por isso desse tema, como lidar com a insegurança do mercado. Deixa eu te contar aqui uma coisa para você. Eu vou passar esses dados do geral para o particular. Tá? Então, o desemprego no Brasil, ele chegou a 10,9% no primeiro trimestre desse ano, de acordo com o IBGE. O número de desocupados subiu quase 40% no último trimestre de 2015 para cá. Quase 100 mil lojas fecharam as portas no Brasil em 2015. Segundo o IBGE, as vendas despencaram em 43%. Esse foi um dos motivos pelos quais as empresas fecharam. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, essa é a pior crise dos últimos 15 anos. Em Minas Gerais, o estado fechou o ano de 2015 com 200 mil desempregados. As empresas no estado também fecharam, 8,5% do número de empresas no estado de Minas fecharam. Em Poços de Caldas, de acordo com o G1, Poços de Caldas foi a cidade que mais demitiu em comparação com as outras 5 maiores aqui da nossa região. E só em agosto do ano passado, a gente bateu o recorde de lojas que fecharam. Não é para menos, né? Se você está andando pelo centro, você vê as portinhas fechadas. Então, se você comparar aí esses dados com a nossa realidade, você vê que está batendo. Provavelmente você conhece alguém que está nessa condição aqui. Então, é nesses momentos que a gente para avaliar o que a gente está fazendo. O que a gente precisa começar a fazer. Por isso que a gente vai falar desse tema hoje. Isso é interessante notar, porque o desemprego ele só existe quando a empresa deixa de contratar. Faz sentido? Então, quando a empresa fala assim, olha, eu não quero mais contratar ninguém, aí o desemprego acontece. Eu posso chegar aqui e falar assim, Vado, eu estou doido para fazer uma palestra para você. Aí ele fala, Simon, mas eu não quero. Não, mas eu quero fazer a palestra. Não, mas eu não quero fazer. Não, mas eu quero, eu preciso. Não, mas eu é que não quero. Então, note que o desemprego sempre existiu, as crises sempre existiram. Só que nós chegamos num momento em que as empresas pararam de contratar. Então, aquela história assim, ó, não, eu faço do meu jeito mesmo, se não quiser me manda embora, que eu me garanto, porque eu tenho experiência, porque eu tenho competência, amanhã eu estou empregado, já não é mais realidade. Porque os concorrentes também não estão contratando. Então é por isso que o desemprego assusta, né? É por isso que gera incerteza. E na maioria das vezes o que a gente faz? A gente coloca isso na conta da Dilma. Não, o desemprego está ruim por conta... o desemprego está alto, a crise está ruim por conta do governo. Só que aí a gente tem que parar e avaliar, será que é mesmo? Um pouco é, né? Mas todo período de crise, ele é marcado por 3 coisas, ó. Incerteza, complexidade e velocidade. Então, em toda situação de crise, de mudança rápida, a gente experimenta incerteza, complexidade e velocidade. Incerteza porque a gente não sabe o que vai dar dali para frente. Complexidade porque as coisas vão ficando mais complicadas e vai ficando mais difícil de fazer. E velocidade porque as coisas estão mudando rápido. Só no início dessa semana, o impeachment foi e voltou 3 vezes.
Um anulou a decisão do outro, não, mas ele não anula porque aqui dentro ele não manda mais, vamos manter. Então, esse estado de incerteza é que faz com que as pessoas fiquem confusas. E na confusão, o que a gente faz? A gente não pensa direito. É por isso que às vezes a gente atribui a responsabilidade ao governo. Então a solução para esse problema é a gente pensar direito. Pensar direito. Em momentos de incerteza, complexidade, velocidade, que a gente tem que pôr a cabeça no lugar e falar assim, opa, peraí, deixa eu reavaliar as coisas. Claro, né? Deixa eu reavaliar as coisas. Porque não adianta, William, a empresa ter, por exemplo, valores, que é o que combate a incerteza. O que combate a incerteza é valores claros, bem definidos. Só que não adianta a empresa ter valores e o colaborador não levá-los em conta. Não adianta a empresa ter regras claras e o colaborador não seguir. Está entendendo? Não adianta a empresa querer manter as coisas simples e o colaborador no dia a dia complicar. Arrumar enguiçozinho, picuinha, e a coisa vai ficando truncada. Então é nessas ocasiões que a gente tem que avaliar se o que a gente está fazendo está colaborando para que a gente sobreviva a um período de crise, a um período de incerteza, ou não, ou às vezes está contribuindo para que a gente entre na fila dos desempregados, né? A gente fechou aí com 11,1 milhões de desempregados no mês passado. É muita gente. E não existe vaga de emprego para tudo isso. Não, vamos imaginar que esse pessoal vai tudo empreender. Não tem como abrir empresa, eles vão quebrar também. Então note que é preciso pensar de maneira correta. Eu tive um dissabor há alguns anos. Eu fiz um curso de empreendedorismo e aí fiz lá um plano de negócio e saí decidido a montar uma empresa de educação corporativa, que é essa que eu tenho hoje. E aí peguei meu plano de negócio, fui lá no banco, fiz um financiamento, equipei a empresa inteirinha. Tudo que eu precisaria eu comprei. Aí um feriado prolongado, como esse que a gente vai ter agora, esse final de semana, eu fui viajar. Na hora que eu voltei, a casa tinha sido arrombada. Levaram tudo. Eu fiquei com a dívida e sem os equipamentos, né? E aí eu estava, pé da vida. Na época, os policiais ainda vinham fazer o PO ali no local da ocorrência. Aí os guardas chegaram lá, registraram o boletim e foram ver possíveis lugares, né, onde eles tinham entrado. E aí ele começou a apontar uma série de locais dentro do meu imóvel que eram pontos vulneráveis. Olha, o seu portão é fraco, a sua porta da cozinha aqui também não é boa, o seu muro aqui atrás é baixo. Ele começou a apontar as minhas falhas. Eu poderia ter evitado se eu tivesse atentado para aquilo que estava na minha mão fazer. Compreendeu a diferença? Então é nessas horas que a gente tem que pensar no que a minha ação ou a falta dela está impactando no resultado do negócio. O que eu estou fazendo ou deixando de fazer que pode impactar no resultado do negócio. Porque uma coisa é fato, quando a empresa ela começa a abrir o bico, é sinal que a crise chegou. É a última fronteira para chegar no trabalhador, né? Faz sentido? Então pensa lá no mercado. Tem as indústrias, tem as grandes empresas, as empresas menores, as micro e pequenas, as médias empresas e o trabalhador. Então quando começa a mandar gente embora, é porque a crise já chegou na empresa. Uma coisa que é fácil de vocês perceberem, até porque você tem um exemplo aí do patrão de vocês, é que o empreendedor é resistente. O empreendedor luta, ele briga até a carça cair, como a gente diz. Então comece a observar, olha, se você está vendo outras empresas do mesmo setor que estão abrindo o bico, é porque a crise está chegando. Então o que a gente tem que fazer? Aprender a enxergar no nosso comportamento o que a gente pode estar fazendo ou deixando de fazer que nos torna elegíveis a ser mandado embora. Puxa, Simon, achei que a palestra ia ser de motivação.
Então fique tranquilo. O objetivo é ajudar você a pensar melhor sobre o seu trabalho. Não quer dizer que alguém vai ser demitido. Tá? Não tem nada disso não. A ideia é só te ajudar a fazer uma avaliação do seu trabalho. Tudo bem? E ao final dessa avaliação, você vai ter condições de falar assim, não, eu estou tranquilo. Dá para ficar sossegado, porque disso que o Simon falou aí, esses critérios, eu não tenho nenhum. Eu não estou fazendo nada disso. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que caracteriza uma pessoa passível de ser mandada embora em um período de crise, eu vou pedir para você prestar bastante atenção, porque aí você pode falar até para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus vizinhos, é o seguinte, ó. Primeira coisa que faz uma pessoa que é mandada embora. Ou vamos reformular. Quem é mandado embora em tempos de crise? Essa pessoa ela faz 5 coisas. Primeiro, ela acha que faz muito. Você já viu gente assim? O sujeito acha que está fazendo demais. É aquela pessoa que, se você analisar direitinho, ela está falhando. O desempenho dela é insatisfatório. Só que na cabecinha dela, nossa, eu já não aguento mais. Não, que tem que fazer mais isso e mais isso agora, e ninguém melhora para mim, eu não aguento. Então as primeiras pessoas que são mandadas embora são as que acham que fazem muito. Na época que eu trabalhei no São Michel, eu trabalhei direto com o cara. Ele tinha um método muito prático de resolver as coisas. E uma certa ocasião, numa reunião nossa lá do setor, ele falou assim, olha, quem acha que está fazendo muito, pula fora do barco. Eu falei, como assim? Ele falou, quem acha que está fazendo muito, pode pular fora. Eu perguntei, mas por que você está dizendo isso? Ele falou assim, olha, porque as empresas são como barcos. Você tem barco de todo tamanho, você tem transatlântico, você tem barco menor e tem barquinho. Às vezes a pessoa acha que o desempenho dela é para um transatlântico. Só que se você for ver, ela não consegue remar uma canoa sozinha. Então quem pensa que está fazendo muito, que pule fora do barco. É que é importante a gente considerar isso pelo seguinte, ó. Às vezes a gente reclama, né, do trabalho da gente. Mas o ser humano tem poder de escolha. Se o trabalho da gente, o trabalho atual é ruim, por que a gente insiste em ficar nele? Sendo que a gente tem poder de cascar fora a hora que a gente quiser. Então por que você insiste em trabalhar aqui? Se você responder essa pergunta, você vai resgatar os seus motivos. E esses motivos, se eles forem fortes o bastante, vai ajudar você a passar por esse período de crise. Então lembre-se, quem é mandado embora em período de crise é porque acha que está fazendo muito. Segundo comportamento, ó, é mandado embora em tempos de crise quem não se esforça para cumprir o combinado. Quem não se esforça para cumprir o combinado. Quem já apanhou fruta no pé? Apanhou? Todo mundo, a maioria de nós já apanhou fruta no pé. Não tem umas que estão mais em cima um pouquinho? Que a gente tem que dar uma esticada? Essa esticada é o esforço. Não, eu vou subir mais um pouquinho ali, é o esforço. Então compreenda o seguinte, quando a gente fala, né, que assim, a gente quer que a pessoa seja comprometida com a gente não quer que a pessoa dê o sangue. A gente quer que a pessoa demonstre o esforço. Olha, eu estou vendo que ali o William ainda não cumpriu o que ele combinou comigo, mas ele está se esforçando. É o esforço que a gente quer ver, né? A gente não quer que a pessoa se sacrifique, que a pessoa se mate, que ela seja irresponsável, nada disso. A gente só quer que a pessoa demonstre que está batalhando, que está correndo atrás junto com a gente. E deixar claro esse esforço é importante, né? A gente vai ver daqui a pouquinho uma outra característica de quem é mandado embora, que a pessoa tende a esconder o leite. E não pode. Então, será que você está deixando claro o seu interesse pela empresa? Esse interesse ele pode ser manifestado em termos de curiosidade. É perguntar o que pode fazer mesmo.
É demonstrar essa iniciativa. Terceira característica: em períodos de crise, é mandado embora quem dá na cara que está com medo ou que tem a aparência de que está quebrado. Vamos falar da primeira coisa. Quem dá na cara que está com medo. Você sabe que o cachorro ele percebe quando a pessoa tem medo dele, né? E você já deve ter reparado que é nessas horas que ele avança. Sim ou não? É porque ele percebe que o medo dele é menor do que o seu. E é uma coisa muito curiosa, né? Porque o ser humano, ele é a criatura que tem maior poder sobre os animais da terra. Então não era para a gente ter medo de um animal, é para ser o contrário. E de fato o animal tem medo da gente. Só que se a gente demonstra esse medo, a gente incentiva o animal a nos atacar. Então em períodos de crise, quando a pessoa ela deixa o medo transparecer no rosto, ela começa a tropeçar no trabalho. Ela começa a dar evidência de que está querendo ser mandada embora. A outra característica é quando a pessoa tem a aparência de que está quebrado, né? Imagina que você vai levar o teu carro no mecânico. Aí você chega lá e ele vem consertar o seu carro com um martelo de bater carne. Esse cara nem ferramenta tem, vai quebrar meu carro. Ninguém gosta de fazer negócio com gente que está quebrado, né? Tu não vai fazer uma parceria com uma pessoa que está quebrada. A chance dela te quebrar é muito grande. No trabalho acontece a mesma coisa. Ninguém gosta de trabalhar com gente que está dando aquela impressão de que está quebrando. A gente quer olhar para o lado e ver que a gente pode contar com o colega. Então como é que está o seu estado de espírito? Você está demonstrando entusiasmo? Continua cantando? Ou será que as preocupações já apareceram no rosto? Quarta característica: é mandado embora em tempos de crise quem não demonstra iniciativa. Quem não demonstra iniciativa. Uma pessoa que tem iniciativa, ela precisa deixar isso claro para os outros. E ela faz isso por pelo menos 4 formas. Primeiro, ela oferece a ajuda. Ela não espera alguém pedir para ela se manifestar. Uma pessoa que tem iniciativa se oferece para ajudar. Ela também age para que o seu profissionalismo aumente. Hoje de manhã eu estava assistindo uma matéria no G1, e aí estava falando lá sobre índices de desemprego aqui em Poços, né? E aí mostrou um senhorzinho lá. E aí ele falou assim: eu vou procurar um curso, vou fazer alguma coisa para me qualificar. Isso é importante porque a qualificação é diferente da capacitação. Eu posso estar capaz, ou ser capaz, estar capacitado de dirigir, mas eu preciso me qualificar, ou seja, eu tenho que ter a CNH na mão. Então, às vezes, o que está faltando é a pessoa deixar claro que o profissionalismo dela está aumentando. A empresa de vocês tem esse hábito de fazer treinamento contínuo, de promover essas reuniões para reflexão, para discussão. Mas o que você faz em base pessoal? Você procura se inteirar, procura conhecer o mercado, procura ver outras coisas? Eu estou dando esse exemplo apenas para mostrar para você a diferença que existe. É porque senão a gente perde a base de comparação. Compreendeu? Então hoje a empresa de vocês está num patamar que é totalmente diferente das outras. Isso tem que ser valorizado. Se você não bater no peito e sentir orgulho, é porque você não está conseguindo enxergar as coisas como elas realmente são. Ok? Vamos dar sequência. Uma pessoa que demonstra iniciativa, ela toma a frente para fazer o que é preciso. Ela vai além do que é pedido. E ela também é rápida e implacável ao resolver problemas. Ok? Então tem uma situação ali, ela age rapidamente, ela vai lá e mata a jogada. Tranquilo? Então já falei que em tempos de crise perde o emprego quem acha que faz muito, perde o emprego
aquele sujeito que, como se diz assim, não tem aquela vontade de fazer, tá? Perde o emprego, o sujeito que deixa claro que está tremendo nas bases, que já está entregando os pontos. Atualmente, as pessoas elas não têm embasamento emocional. A estrutura emocional das pessoas hoje é mais frágil. Verdade. Então observe, às vezes o aluno ele está pronto, ele treme de medo. De quem? De um outro ser humano que vai sentar do lado aqui, ó. Ele não entendeu ainda que ele precisa ter respeito e não medo. Então a estrutura emocional das pessoas hoje é frágil. A crise sempre existiu, a gente sempre lutou e sempre vamos lutar. Só que o problema é que hoje em dia as pessoas estão emocionalmente debilitadas. E nós também já falamos que a pessoa que perde emprego é aquela que não demonstra iniciativa. A última característica de quem está perdendo emprego em tempos de crise é o sujeito que não presta atenção aos detalhes. O que incomoda mais? Um elefante ou um mosquito? E ele é desse tamaninho, né? Então você pega um exemplo no casamento. Depois de 15 anos, aquelas coisinhas que a sua mulher fala para você todo tempo: não deixa a toalha molhada em cima da cama, olha o chinelo no meio do caminho, recolhe o prato. Essas coisinhas vão enchendo o saco. Ah, nossa, mas toda a nossa história é resumida numa toalha molhada em cima da cama? Não. Toda a história é resumida em todo dia ela tem que te cobrar. Então o detalhe é aquela coisinha que enche o saco, que depois de um tempo você já está cansado de falar daquilo. Então o profissional que garante, né, a sua qualidade, seu emprego, é aquele cara que está atento aos detalhes, ao detalhe do detalhe. Então vamos dar um exemplo: vocês usam uniforme, né? Então qual que é a regra do uniforme? Vamos imaginar que eu trabalho com vocês, e aí eu uso uniforme, mas eu estou sem gravata hoje, né? Aí amanhã eu venho com a gravata, mas deixo a camisa para fora da calça. Aí no dia seguinte eu estou todo arrumadinho, mas o sapato está sujo. O que está faltando? Eu não estou prestando atenção no detalhe. Não, mas aí na segunda-feira eu venho, ó, uniforme em dia, sapato engraxadinho, tudo bonito, cabelo amarradinho, do jeitinho que manda o figurino. Só que chego atrasado. Então prestar atenção no detalhe do detalhe faz a diferença. Porque pega o exemplo do casamento, ó. Puxa, eu já te pedi tanto para você tirar essa toalha molhada de cima da cama e você não tira. O que elas entendem? O que o cônjuge entende? Que está faltando interesse, que está faltando respeito pela opinião do outro. Eu já te pedi uma coisa simples, não custa nada, por que você não faz? Você não respeita a minha vontade. A empresa é a mesma coisa. Então se a empresa está pedindo para você dar atenção aos detalhes, e entra ano, entra mês, sai mês, e aqueles mesmos detalhes tem que ser puxado a orelha de novo, isso demonstra falta de interesse. Então considere, ó, vamos relembrar, quem acha que faz muito, qual que é o outro? Quem não tem compromisso, quem não se esforça para pegar o fruto, aquele sujeito que está com aparência de derrotado. Lembra, ninguém gosta de fazer negócio com gente que está quebrado. Quem não demonstra iniciativa e quem não presta atenção ao detalhe. Se você está fazendo essas 5 coisas, cuidado. Não, estou fazendo 4 das 5, cuidado. Uma das 5 a gente até releva. O que é importante a gente lembrar é que a gente não pode se colocar na condição de ser mandado embora. Então, para a gente finalizar, lembre-se do seguinte: a crise existe. Está chegando na gente. Lembra que eu falei de Brasil, Minas e Poços? Está chegando na gente. O que vai impedir que a gente faça parte do grupo de desempregado? O que vai impedir que os nossos parentes, os nossos familiares façam parte do grupo de desempregados?
é se eles estão fazendo pelo menos o básico. Combinado. A gente sabe também que não é uma política da nossa cidade esse tipo de situação aqui. Esse trabalho no meio do dia para a gente conversar sobre o dia a dia. Então, se você tiver oportunidade, converse com seus amigos. Fala para eles. E aí, como é que tá? Então, você está prestando atenção nos detalhes? Você está deixando claro o teu interesse? Você demonstra iniciativa? Você está se esforçando? Então considere que você tem essa responsabilidade, vamos dizer assim, até moral e ética, de ajudar os outros. Às vezes a pessoa não está vendo. E você que tem essa visão mais esclarecida, você pode dar um toque. Olha, você está se achando demais, vou maneirar aí. Não é assim não. E aí você vai aos poucos ajudando o outro a melhorar, né? Se você lembra daquela parábola dos talentos, história famosa, né? Jesus contou lá que certa vez um homem foi sair de viagem, e aí o que ele fez? Ele deu um talento para cada um dos seus empregados. Né? E aí ele falou assim: olha, eu vou viajar, vocês tomam conta do talento. Aí ele deu 1 para um, 5 para outro e 10 para outro. Aquele que recebeu um só escondeu. Não, eu vou enterrar, que aí pelo menos não perde. O outro fez negócio com 5 e multiplicou aquilo. E o de 10 também fez e multiplicou. Na hora que o homem voltou, ele foi acertar as contas. Aí aquele que tinha recebido 10 e tinha multiplicado mais, falou: meus parabéns, é isso aqui mesmo que eu queria. O outro falou: olha, meus parabéns, você multiplicou aqui, não foi tão bom quanto o primeiro, mas você fez o que estava na sua mão. Meus parabéns. Aí chegou no terceiro, que recebeu 1 e que enterrou. Aí falou: olha, eu não sabia o que fazer, eu enterrei, porque pelo menos está preservado. Aí falou: não, você fez errado. Se você tivesse deixado isso numa casa de juros, teria rendido ainda que fosse um pouquinho. Então lembre-se, em épocas de mudança, a autopreservação não é uma boa opção. Não é hora de esconder o ouro. Não é hora de esconder o seu talento. É o contrário. É agora que você tem que mostrar suas habilidades, é agora que você tem que dar a sua melhor aula, é agora que você tem que ser o melhor instrutor da cidade, se não da região. Agora é o momento de você dar o seu melhor, porque caso contrário você vai estar escondendo o seu talento. Então a pergunta que não deve sair da nossa mente é a seguinte: se eu tivesse numa condição de ser mandado embora, o que eu faria para deixar claro que eu tenho que ficar? O que eu faria para deixar claro que eu sou a melhor opção para a empresa? Em outras palavras, por que a empresa tem que ficar com a gente? Se você responder essa pergunta, está tranquilo. Você vai ter segurança para lidar com as incertezas do mercado. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Encerramos nosso trabalho hoje por aqui.